Boa tarde, irmãos. Então, foi designado este momento para fazermos a reza do texto abençoado de São José. Para a gente iniciar esta oração, vamos fazer assim uma leve recordação de quando chegou esta oração aqui na comunidade, como foi que começou tudo isso, né? E que hoje tão rezada esta oração pelo mundo afora. Então, mais ou menos há 10 anos, passava por aqui o padre Luiz Roberto Teixeira de Lácio, e solicitado pela comunidade Doce Mãe de Deus, da Parada de João Pessoa, para que a comunidade de Vida Nova acolhesse o sacerdote, padre Luiz Roberto, desse a ele um repouso, um período de descanso, aqui na cidade do Natal. E ele passou pela comunidade, até celebrou aqui uma Santa Missa, e Marinésio acolheu, pediu que nós acolhêssemos a pessoa do querido sacerdote, padre Luiz Roberto. E nessa época ele me falou que estava gestando assim no coração dele a oração do Salve José, que seria uma oração semelhante à Ave Maria, não é? Ave Maria. E com esta oração ele pretendia formar o terço de São José. Ele dizia: se Nossa Senhora tem o terço mariano para ser venerada pela oração do terço mariano, também São José merecia uma oração semelhante à da Ave Maria. Já que São José teve um papel tão importante no mistério da redenção, fez parte e uma participação importante, porque Deus, após escolher Maria para a mãe do Salvador, escolheu José para ser o seu pai adotivo, o seu cuidador, provedor, protetor aqui nesta terra. E aí esta oração ele voltou para Campinas, depois me mandou já a oração do texto abençoado já no início de 2010. E lembro-me que num congresso para casais, acho que no mês de março, abril, eu pedi ao fundador Marinésio para divulgar neste momento, neste congresso, que foi, me lembro, lá no Tiradentes, e nesse colégio, né, Tiradentes, Maristela, tem um ginásio, né, Maristela. E ali a gente começou a divulgar. Eu pedi ele que mandasse 1000 folhetos, a gente começou a divulgar e a rezar, e foi tomando assim cor. Por quê? Porque as pessoas que rezavam a oração do texto colocavam o seu pedido, a sua necessidade, não é? O seu impossível, e as graças começaram a acontecer. E aí esses testemunhos foram dando assim mais volume de pessoas a rezar o texto abençoado de São José. Em julho de 2010 ele retornou, passar um período aqui, e nós fomos a uma viagem lá no santuário nosso, Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, e na volta ele me confidenciou que tinha pedido a Santa Rita de Cássia para promover a devoção do terço em toda a arquidiocese. Quando ele me falou, até eu achei assim que o padre estava pensando muito alto, né? Mas ele é um padre assim de muita visão e de muita desafio. Mas aconteceu que ele retornou para Campinas, e logo em seguida o padre Gilberto, que estava nesse dia conosco, nem escutou o que ele falou, mas o coração dele ardeu de vontade, e ele foi à diocese, lá na Cúria, falar com o padre Ayrton, mostrar a oração do texto abençoado, para que padre Ayrton
intervisse para que o arcebispo autorizasse a divulgação do texto abençoado de São José. Isso já se aproximava o final do ano, final de novembro. Nós ficamos, mês de novembro, mais ou menos, nós ficamos aguardando, passou a festa do Nossa Senhora da Apresentação, e no início de dezembro, o padre Aerto sinalizou que o bispo havia concordado em divulgar o texto na arquidiocese. E eu me lembro que no dia 7 de dezembro, o bispo fez um documento autorizando essa divulgação e recomendando a todas as paróquias da arquidiocese de Natal que acolhesse a oração do texto abençoado e divulgasse com seus fiéis, né, com os paroquianos. E nesse dia, o bispo já ia assinar o documento, e aí perguntou ao padre Aerto se já tinha a aprovação eclesiástica do referido à oração do texto abençoado de São José. E o padre Aerto ligou para o padre Gilberto me ligou, pediu essa aprovação eclesiástica, que uma oração para ser divulgada realmente, oficialmente na igreja, precisa da aprovação de um bispo, né? Chama-se aprovação eclesiástica, da eclésia, da igreja. E ele já me ligou à noite, do dia 7 de dezembro de 2010, e eu respondi o seguinte: eu digo, olha, eu nem sei se tem essa aprovação, mas eu vou ligar para o padre Luiz para saber se tem, e ele nos mande esse documento. E liguei no dia 8, cedinho, para o padre Luiz Roberto, perguntando sobre essa aprovação. Ele disse: olha, eu não tenho ainda, mas eu estou me preparando para sair daqui da minha residência e vou celebrar com o arcebispo de Campinas, Dom Bruno Gamberini, e vou nesse momento, ele já conhece a oração, ele conhece o meu trabalho aqui, e vou pedir a ele essa aprovação. E não deu outra, ele pediu, e no dia 8 de dezembro de 2010, data de quê? 8 de dezembro? Hein? Imaculada Conceição. E naquele dia estava completando 140 anos que São José tinha sido proclamado patrono da igreja. Então, de uma forma assim providencial, né, não foi nada planejado aquela data. Quando no mesmo dia, à noite, o padre me mandou no fax, naquele tempo dentro tinha fax, né? Uma cópia do documento. Eu olhei assim, eu digo: padre, está vendo que data é essa? 8 de dezembro. Ele disse: foi obra de Nossa Senhora. Ela acolheu o texto abençoado de São José, e é um sinal que nós temos que realmente propagar esta oração. Então, com a aprovação da igreja, começou-se a divulgação do texto abençoado de São José em várias dioceses, e também João Pessoa, Mossoró, não é? Onde a gente alcançou assim de ir, nós fomos fazer essa divulgação. E a grande graça, meus irmãos, o grande sinal de Deus para a comunidade Vida Nova foi o que nós vimos, e nós estamos sempre lembrando, porque é um testemunho vivo, o testemunho de Faustino, né? Que aconteceu durante a oração do texto abençoado aqui neste salão, nesta comunidade, e foi um milagre, não é, na vida de Faustino, no seu coração, milagre no seu físico e no seu espiritual. Então, isso nos mostra assim um sinal do céu, como que avalizando esta oração, não é? Porque foi uma graça muito grande, e até hoje Faustino permanece muito bem, obrigado, com a sua saúde. Ele que era um homem desenganado
pela medicina diante do quadro de saúde que ele se encontrava. E muitas graças aconteceram. Eu faço até um desafio aqui. Quem já alcançou alguma graça com São José, levante o braço. Levante o braço. Muito bem. Várias pessoas, né? Quem não alcançou ainda é porque não pediu e não confiou. Mas São José, segundo Santa Teresa d'Ávila, não é? Ela que no século XVI foi a grande propagadora da devoção a São José, ela escreveu no seu livro, História de o livro da vida, né? O livro da vida ou História de uma alma. Tem Santa Teresinha e Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresinha, História de uma alma. Santa Teresa d'Ávila, o livro da vida. Ela escreveu sua autobiografia e ela recomendava a devoção a São José e dizia: recorra a São José. Ele é o plenipotenciário, tesoureiro das graças do céu, e está pronto para interceder por você em qualquer situação, não é? Qualquer situação. Se Deus dá aos santos alguma especial proteção para algumas causas necessárias à nossa vida e à nossa salvação, dá a São José todas essas graças que você pode solicitar. Então, nós vamos nesse momento iniciar o nosso texto abençoado de São José. Vamos ficar de pé, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine a todos nós, que nos dê essa graça de bem rezar e também de alcançar as graças necessárias para a nossa vida e a nossa conversão e a nossa salvação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O texto abençoado de São José, ele é semelhante ao texto mariano, mas ele vem previamente com um oferecimento do texto e, dentro deste oferecimento, um pedido. É uma oração de intercessão. Uma oração de intercessão, onde nós colocamos um pedido, já que São José é o detentor de todas as graças, não é? Juntamente com a Virgem Maria, aquele que pode interceder junto ao seu filho adotivo, o nosso Senhor. E com certeza nenhum pedido de São José, em sendo para nosso bem, a nossa salvação, jamais será negado por Jesus. Então, neste oferecimento, nós vamos fazer esta invocação e o pedido. Vocês todos, acredito, já sabem de cor esta oração, mas podem conosco ir rezando. Ofereço este texto em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a minha luz, meus guias, proteção, defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, ó glorioso São José, que alcanceis a graça que desejo. E aí, caríssimos irmãos, a gente faz sempre o pedido a São José. Eu não acredito que nunca, em nenhum momento da vida, a gente não esteja necessitando de uma graça de Deus, não é? Sempre as que nos são próximos, ou aqueles que nos pedem orações,
nossos irmãos de comunidade, a nossa comunidade. Todos nós necessitamos das graças de Deus a cada momento da nossa vida. E neste momento vamos pedir a São José, primeiramente pela nossa igreja. Ele que é o protetor da igreja, é o padroeiro universal da Igreja Católica. Pedir a São José pelas nossas famílias, ele que é o patrono das famílias. Pedir a São José pelos enfermos, ele que é o patrono dos moribundos. Pedir a São José pelo nosso Brasil, pela necessidade que temos em toda a nossa nação, pelo nosso governo nacional, municipal, estadual, pelas pessoas constituídas de dignidade que sejam inspiradas e protegidas pelo glorioso São José. Pela nossa comunidade Vida Nova, que trabalha pela santificação dos matrimônios, consequentemente pela santificação de cada um de nós que somos famílias, pelos nossos filhos, filhas, pela toda a nossa saúde. E cada um de vocês pode colocar o seu pedido, se quiser colocar de viva voz, pode fazê-lo, para que todos nós possamos também interceder a São José pela sua necessidade, né? Até os nossos irmãos que nos acompanham pela internet podem aproveitar este momento onde estamos aqui reunidos, todos em acordo neste momento. E Jesus disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em acordo e pedirem, com certeza será concedido. Pelo desafio da comunidade Vida Nova em construir o centro de evangelização e atividades sociais, tem como seu provedor o glorioso São José. Coloquemos confiantemente nas mãos de São José esta obra que vai em favor da família, em favor dos carentes, principalmente das pessoas que residem na região onde ele está sendo construído. Que São José haja com todo o seu poder intercessor e providente neste desafio. Você pode colocar aí no seu coração ou falar. Por todos os enfermos da nossa comunidade. Intercede São José.